Brasil dividindo com vocês informação, conexão, utilidade e saúde pública. E hoje vamos receber Maurício Freitas, CEO do Meu Cliente, e também Nilson Ribeiro, diretor executivo e institucional da Abrafat. Comunicação é sempre um desafio. No universo farma não é diferente. Meu Cliente nasceu com a missão de melhorar comunicação entre fornecedores, varejistas, através de trade marketing em todo o território nacional. Estamos aqui recebendo Maurício. Tudo bem, Maurício? Leca, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Fico muito satisfeito em participar do canal. E vai ser uma honra bater um papo com vocês. Nós que agradecemos. Aliás, é um tema muito importante, né? Que ainda falta muito né? Para desenvolver, explorar a importância que existe no trade marketing dentro do varejo, né? Com certeza. O trade marketing é um assunto, muitas vezes pode até parecer óbvio, mas é um assunto ainda subestimado. É pouco conhecimento a fundo mesmo, quando o assunto é varejo e aproveitar as oportunidades de trade marketing. Então, aproveitando, Maurício, prazer recebê-lo, como o trade marketing pode realmente auxiliar o ponto de vendas nessa jornada com o cliente? Muito bom, Fabi. O trade marketing, eu costumo falar assim, deveria ser para o empresário, né, uma linha do DRE. Você deveria começar o ano já com a estimativa de quanto eu vou ter de verbas de trade marketing. Por quê? Porque a indústria ela provisiona essas verbas para aumentar o sellout dos seus produtos. Ou seja, eu tenho um varejo e eu tenho a indústria que quer cada vez melhorar a performance dos seus produtos. E a indústria provisiona uma verba para ter ações de trade marketing no varejo. Que seria o próprio budget, né? E sempre bom conciliar muitas vezes com campanha de mídia e, paralelamente, a importância no trade nos pontos de venda, né? Pois é, exatamente. Então, assim, o trade marketing, além de ser uma receita que deve ser previsível, um varejo que tem o departamento de trade atuante consegue melhorar um aumento do sellout, aumento de margem percentual nos produtos, redução de ruptura. Então, o trade marketing ele tem vários benefícios. Na prática, como é que ele funciona? Por exemplo, eu tenho um ponto de vendas, ainda não invisto em trade marketing e quero. Como é que funciona para o ponto de vendas? Vamos imaginar o cenário de uma drogaria, onde você tem um mercado muito obrigado para vitaminas, por exemplo. Certo. Hoje a gente tem dezenas de marcas de vitaminas, né? Sim. Como que eu consigo destacar a minha vitamina perante os meus concorrentes? Se o varejo me abrir uma oportunidade, por exemplo, de o shopper estar na drogaria e ter um televisor ali falando dos benefícios da minha vitamina, a probabilidade de eu vender mais, ela é grande. Então, por que o varejo hoje não estrutura, por exemplo, a TV indoor, onde ele vai passar ali um produto, o cestinho de compra, pode ter ali um adesivo falando dos benefícios dessa vitamina. Eu posso colocar um ponto extra, apartado do setor ali que estão as outras vitaminas, próximo a alguma comunicação falando da minha vitamina. Ou seja, se o varejo estruturar dentro do ponto de venda locais para que ele possa fazer a indústria, fazer divulgação, a indústria vai fazer o aporte para ter aquele espaço, porque naturalmente ela vai ter um aumento do sellout. Isso pode começar desde do estacionamento até o caixa. Exatamente, Fabi. A gente fala muito sobre isso. Hoje a gente tem muitos ativos de trade. Tá. O que eu considero um ativo de trade marketing? Desde a rede social daquela drogaria, por exemplo, que vai divulgar promoções, até a ida do cliente de casa até a drogaria, ele pode receber push, se a drogaria tiver um aplicativo, se a drogaria tem um site, pode ter um banner aí dos fornecedores, dentro da loja, no estacionamento da loja. Então, vários ativos hoje levam o shopper a tomar a decisão. Um dado bem interessante é que mais de 70% das compras são decididas dentro do ponto de venda. Tá. Então hoje eu tenho drogarias, eu consigo pensar assim, aquela farmácia de bairro antiga que não se adaptou hoje a um cenário de vender não medicamentos, perfumaria, até os MIPs, por exemplo, ainda fica caracterizada por vender aqueles medicamentos que eu vou lá com a receita comprar. Certo. As redes mais estruturadas hoje proporcionam uma experiência
que acabam vendendo muito mais nutracêuticos, que tem mais margem do que medicamento, por exemplo. Né? Então, esse é um ponto bem importante. Até aumenta o ticket médio. Muito, porque o valor agregado é superior. E aí você pensa, se 70% das compras são decididas no ponto de venda, eu tenho uma receita de 2 medicamentos, mas eu entrei naquela drogaria, eu tenho várias possibilidades de pensar em beleza, de pensar em bem-estar e tomar uma decisão e aumentar muito o ticket médio. Sim. Agora, você colocou que o digital já vem junto nessa ação do trade. Quanto que o digital ajuda também nessa experiência do cliente e nessa compra por impulso? Pois alguns dados bem interessantes. Assim, por exemplo, mais de 40% do que se vende de produtos na Amazon são aquelas sugestões que ficam na fila do carrinho. Tá. Então, assim, de acordo com o seu perfil de compra, o algoritmo consegue te entregar coisas semelhantes. E mais de 40% acontecem por conta dessas indicações. Então, por exemplo, hoje no digital, quando você comunica bem junto à indústria uma estratégia focada, você aumenta muito as vendas. Por exemplo, pense assim, a gente hoje está chegando no último trimestre do ano, né? Falta um mês para chegar no último trimestre. O que nós teremos nesse último trimestre? Copa do Mundo. Sim. Black Friday e as campanhas de fim de ano. O que é que o meu ponto de venda pode oferecer para um fornecedor de previsibilidade de ações naquela época? Ou seja, Copa do Mundo, eu vou fazer um kit de Presto Barba com a necessaire, algo que impacta, né, com a logo da seleção brasileira. Eu já posso comercializar os espaços para divulgar esses produtos muito antes. Então já é um acordo que eu faço com o fornecedor que ele vai ter essas visibilidades num período muito quente. Tá. Do ponto de vista do fornecedor, é assim, vale a pena eu investir, porque eu sei que eu vou vender muito mais se eu tiver esses pontos de destaque. Então o varejo ele ganha 2 vezes. Ele ganha a receita de trade que ele não tinha. Sim. E ele ganha com o aumento do sellout daquele produto. E assim, nessa jornada, nessa experiência do cliente, até a sua empresa chama Meu Cliente. Exatamente. Também tem que ser de uma forma sutil para que o cliente não se sinta ali sendo obrigado. Aquele consumo tem que ser realmente uma experiência. É uma linha bem tênue. Tem que ser natural, né? Nós falamos assim, a Meu Cliente, a gente trabalha com varejo, a gente trabalha muito forte no pharma, mas também em supermercado. Então, assim, o trade marketing, ele é visando o shopper. Então, tem que ser agradável a comunicação. Você não pode, por exemplo, poluir uma loja com 200 coisas. Agora, tem que ser estratégico. O que eu gostaria muito de pontuar é que as indústrias estão muito preocupadas em venda, né? Em cima da equipe e tal. Só que, tudo bem, eles enchem a farmácia, o estoque, mas não roda, não gira. Aí começa, porque o problema é o balconista, que é um grande dilema, né? Exatamente. Uma coisa que eu falo muito é assim, existem 2 tipos de investimento da indústria no ponto de venda. Uma é no sell-in e outra no sell-out. Eu gosto muito de falar sobre isso. Por exemplo, você tem um produto e você vende 100 unidades para aquela farmácia, todo mês. Porque o consumo de clientes ali é 100 unidades. Sim. Não adianta você fazer uma baita promoção e o proprietário comprar 200 esse mês. E bonificar XYZ. Porque não vai vender, você não tem usuários para aquilo. Agora, se ao invés de vocês fazer o esforço comercial no sell-in, você fizer no sell-out, é diferente. Por exemplo, você continua vendendo 100 unidades para o PDV. Mas você faz ações dentro do PDV que você começa a ganhar novos consumidores para sua marca. Sim. E aí, naturalmente, essa farmácia vai comprar mais seu no mês posterior. Então, é uma venda saudável. Você criou novos hábitos de consumo com o trade marketing. E tornando um grande case. O produto, o caso do Fitós, por exemplo, que ele é líder, né, em vendas voltado para xaropes. E é justamente esse equilíbrio, né? Eles vendem, mas fazem um trabalho fantástico. A parceria. O varejista comprou de você, Exato. Agora você ajuda ele a vender para o cliente final. Tá. Você não pode falar assim, você já comprou meu, bati minha meta, tô indo embora, você se vira. Não pode abandonar no meio do caminho. Não dá. É o processo, até para fidelizar que o cliente queira sempre comprar aquele produto. Exatamente.
E essa é a palavra, fidelizar. O que a indústria quer? Ela quer fidelizar o cliente. E aí, assim, é um ponto que eu sempre bato. Toda reunião de indústria, eu vim da indústria farmacêutica, né? Existe o provisionamento de verbas para sellout, ou seja, de trade. O que acontece hoje de desequilíbrio? Pense que a indústria ela tem o setor de trade e tem a verba. O varejo não tem o setor de trade. Não existe aquele papel-chave fechadura. Ou seja, o varejo fica com dinheiro, quer dizer, fica sem o dinheiro e a indústria com o dinheiro e não existe a comunicação. Muitas redes independentes, mesmo familiar, de 5, 6, 7 lojas, tem um baita potencial para trade. Sim. Mas ainda tem a cultura de negociação boa é quando a indústria me dá desconto na minha compra. Sim. Você tem que ter um desconto na compra, mas você tem que ter um incentivo para comunicar com o seu cliente. E aí as duas pontas ficam mais saudáveis. Agora, para a gente concluir aqui, você falou aí que a gente está encaminhando para o último trimestre, né? Isso. Do ano, com 3 datas muito especiais. Dá tempo ainda de investir em trade? Com toda certeza. Pode ter certeza que hoje, qualquer proprietário de drogaria que conseguir colocar esse departamento naquele ponto de venda, é muito bem visto pela indústria. A sensação da indústria é assim, ufa, agora eu sei onde eu posso investir para conseguir os resultados que eu espero. Então tá ótimo. E a indústria também, para alcançar grandes cases, né, de seus produtos, procuram trade marketing aí, meu cliente, né? Meu cliente tem ajudado muitas empresas no Brasil, são a mais crescerem, de 600 né? pontos de venda. A gente hoje tem um software que ele consegue mapear tudo o que aquele ponto de venda tem de valor para a indústria, dizer qual que é a média que valem aqueles espaços, e se o varejo não tiver um time dedicado, nós temos analistas de trade que podem ajudar. Parabéns, e parabéns pelo nome, porque chama a atenção, Muito. né? Muito obrigado. Comunica muito. Muito obrigado. Bom, e comunicação a Fabi entende, Com viu? certeza, bastante. Obrigada, Verdade. Maurício, foi um prazer, volte Eu sempre. que agradeço e até a próxima. Te perguntar, Maurício, como faz contato com você? Faria. Hoje a gente tem através das redes sociais, né? Tá. Meu cliente, tudo junto, @ Não meu tem cliente. como esquecer. Não tem como esquecer. E o nosso site é meuclientebrasil.com.br. Tá ótimo. Tá bom? Muito obrigada, Maurício. Eu que agradeço. Até mais. E agora vamos entrar com o quadro Se Liga Varejo, com Silvia Osso. É com você, Silvia. Olá, Leca! Hoje a gente tem 2 coisas interessantes para falar para os nossos amigos do Se Liga Varejo. Uma delas é lembrar que o trade marketing é uma ação, é uma ferramenta muito importante do varejo. Todas as ações que são feitas por ela trazem resultados, melhoram o ticket médio, fazem com que a farmácia consiga ter resultados bastante positivos. Então, muitas vezes a gente desconsidera aqueles profissionais que visitam a farmácia e que vêm nos ajudar a fazerem ações que podem pontualmente ajudar no resultado da farmácia em alguns produtos ou que em grande escala podem ajudar o resultado da farmácia em vários produtos. Isso é extremamente importante e a gente tem que lembrar que eles fazem parte de todas os quadros das grandes organizações, das grandes indústrias que apoiam o varejo. Então, lembrem sempre, toda vez que alguém de trade marketing visitar a sua farmácia, atenda e aprenda com eles, porque todos têm muita coisa para informar. Uma outra coisa, Leca, que eu quero lembrar hoje é sobre as associações que acabam reunindo um grande número de farmácias. No nosso papo de hoje, aí na sua entrevista de hoje, a gente teve colegas falando sobre uma nova associação que se forma no mercado e que reúne junto de si uma série de farmácias. Gente, formações em forma de associativismo ou em forma de bandeiras ou em formas de licenciamento, todas elas trazem uma coisa muito eficaz para o proprietário da farmácia, que são as formas de gestão, as possibilidades de apoio administrativo, às vezes de uma indicação de um software mais competente, às vezes negociações de produtos com a indústria. Então lembrem o seguinte, associações
Todas elas são extremamente importantes para o desenvolvimento da gestão das farmácias. Acolha, decida qual é a melhor para a sua atividade, para a sua forma de trabalhar e entre numa delas. Todas fornecem a vocês ótimas ferramentas. Leca, essas duas informações hoje acho que são bastante interessantes para o nosso público do varejo. Até lá! Adorei, Silvia, muito obrigada. Nas últimas décadas, o varejo farmacêutico vem se organizando em associações. A Abrafad, a Associação Brasileira das Redes Associativistas de Farmácias e Drogarias, acredita que esse é o modelo para formar parcerias estratégicas que permitem desenvolver e profissionalizar os gestores de associações do varejo. Modelo de negócio que permite melhorar a distribuição de produtos, as vendas e a rentabilidade do varejo. E se posicionar também como o representante político e institucional do segmento. E para falar dos desafios do setor, a gente recebe o Nilson Ribeiro, diretor executivo e institucional da Abrafad. Tudo bem, Nilson? Tudo beleza. Que prazer recebê-lo, viu? A satisfação é toda minha. Querido amigo. Prazer, Nilson, seja muito bem-vindo. E para a gente já começar, vamos contar para todo mundo um pouquinho o que é a Abrafad e de que forma ela funciona no setor. Ok. Bom, a Abrafad é uma federação. Na verdade, nós organizamos na nossa plataforma as associações independentes do varejo independente brasileiro. Ela foi fundada no final do ano de 2017, iniciou atividade em 2018, lá nas Minas Gerais. São 3 empresários do setor que tiveram essa ideia de montar essa segunda federação. Nós já temos uma em pleno funcionamento. E aí, em 2020, eles me convidaram para fazer parte do grupo. Entrei no grupo no início do ano. Em fevereiro, nós trouxemos todo o escritório da Abrafad para São Paulo. Inauguramos no dia 19 de fevereiro de 2020, fechamos no dia 19 de março e voltamos para casa e o trabalho foi todo desenvolvido lá de casa, de forma virtual. Hoje a Abrafad, que foi criada exatamente para desenvolver e apoiar as redes associativistas de farmácias e drogarias, conta com 17 associações fazendo parte do grupo e nós já representamos nesse modelo de negócio 4.500 farmácias independentes em todo o território nacional. Nossa. E o que facilita para essas farmácias fazer parte de um grupo como a Abrafad? Bom, o primeiro passo para a farmácia especificamente é o posicionamento que você acolhe as farmácias independentes. Esse é o carinho que você tem de trazer a farmácia e aí você tem um modelo de negócio nas associações que é o de prestar consultoria para as farmácias independentes, levar para elas melhores condições de negócio, levar para elas ferramentas de gestão, indicadores de desempenho e, no dia a dia, você ajudá-los a crescer. Então, o foco é cresça, seja competitivo na sua área de trabalho, aumente as suas vendas e é esse o nosso trabalho de ajudar o pequeno varejo. Então ela, por exemplo, que diferente de uma grande rede, que tem toda uma estrutura e muitas vezes o pequeno não tem, ela se torna então mais competitiva quando ela faz parte de uma associação. Extremamente mais competitiva, porque você leva modelos inovadores de gestão para a farmácia. E isso, você insere a farmácia nos modelos internacionais de atendimento ao consumidor. Então, para a farmácia é um grande passo quando ela toma a decisão inteligente de participar de uma associação. E a associação, mais ainda, quando ela entra para uma federação, porque adquire força, é o coletivo trabalhando em prol da comunidade. E aí você melhora tudo, melhora a compra, melhora a distribuição de produtos, atende melhor o consumidor, abre oportunidades para melhorar mix de produto. Então tem várias coisas que você leva de benefício para o varejo independente e para as associações que coordenam, que aglomeram esse grupo e dá o suporte de negociações. Tá? Então auxilia também com os descontos com as indústrias. Padroniza. Padroniza? A principal coisa é que
Independente do tamanho da farmácia, seja ela pequena, seja média ou seja grande, porque também você tem isso no varejo independente. Sim. A mesma coisa que acontece nas grandes redes, você também tem redes cujas farmácias são pequenas, depende do lugar que ela está instalada. Sim. Então, na farmácia independente acontece a mesma coisa. Então, o que a gente busca junto aos nossos fornecedores, sejam eles indústrias, sejam distribuidoras, é você ter uma condição padronizada para todo mundo. Então, isso é que faz com que a pessoa ganhe. Ela ganha valor, ela ganha presença, ela ganha visibilidade, e aí você começa a entender como é a distribuição farmacêutica no Brasil. Esse é o grande passo que a gente dá. Fantástico, porque muitas, né, antigamente, vindo as grandes redes, sentiam ameaçadas, né? Então, vocês tocaram uma grande... perceberam a grande dor e vem dando todo esse apoio e auxílio, principalmente com os descontos. Com certeza. E a ameaça continua, ela não deixa de existir, tá certo? Verdade. Porque no fundo, quanto mais poder econômico você tem nos grupos, mais você se sente ameaçado. Então, o que você tem que transformar o varejo e você começar a oferecer ao consumidor oportunidades iguais. Então, os programas de benefício que uma rede tem, você leva para o varejo independente. Condição comercial, você leva para o varejo independente. Você dá para ela a condição de trabalhar com linhas de produto, de perfumaria e cosmético, que é o grande negócio hoje, é o não medicamento, que rentabiliza, porque remédio, na realidade, está virando muito commodity. Verdade. E o que você começa a perceber essas mudanças de mercado é você começar a entrar em produtos que não são medicamentos, que agregam. Explorar o salão da loja. Só que o salão da farmácia independente ele é muito menor. Então você tem que ser extremamente focado, assertivo. Por isso nós trabalhamos muito com as auditorias para ajudar a farmácia a comprar certo, porque se ela compra certo e compra bem, ela vende melhor. Até de acordo com o público dela na região que ela tá, porque às vezes o produto que ela acredita que possa vender para ter esse lucro diferenciado não é o produto específico para aquela área. Perfeitamente. Esse estudo, mercado, esse estudo nós fazemos. Qual é esse estudo nós fazemos? Não, nós levamos, porque isso quem faz são as auditorias. Você tem dois grandes institutos de auditoria no mercado que a gente utiliza, que é a IQVIA e o Close-Up, que são os dois principais institutos mundialmente conhecidos. Então você traz esse bloco para dentro de casa, traz os indicadores de desempenho e você olha a área em que a farmácia está inserida para fazer com que ela compre verdadeiramente o mix que o consumidor procura. É muito mais fácil você trabalhar no mercado atendendo aquilo que o consumidor quer, que somos todos nós. Então, para você não mudar de calçada, nós ajudamos o camarada a ter o produto certo para atender o consumidor na hora certa. Agora, com todo esse acolhimento, né, Leca, acho que a pergunta que fica é: qualquer farmácia independente pode fazer parte da Abrafad ou tem pré-requisitos? Então, todos têm pré-requisitos. No fundo, você tem um mínimo necessário de estrutura para você fazer o acolhimento da farmácia. E aí nós também damos a consultoria para que essa farmácia possa se preparar para entrar numa associação. Então, tem algumas regras de negócio. Então, normalmente, você dá a oportunidade do camarada entrar. A consulta, ela existe, o modelo de expansão existe, muitos são nós que procuramos, outros somos procurados. Então, esse movimento contínuo de tendências do mercado, ou de mudança do mercado, de querer se equilibrar e permanecer no negócio, ele existe em todos os lugares. E isso é o que a gente faz. Então, a gente dá oportunidade para a farmácia também se preparar para entrar na associação e crescer. Então, isso é o que a gente faz, tá? Parabéns, viu? Parabéns. Esse é um modelo de negócio que só existe no Brasil ou a gente tem como referência outros países também? Do jeito que ele é montado, ele é único. O mundo não tem esse modelo de negócio. Então dá para exportar também. Dá para exportar também. Isso é uma realidade. Dá para a gente, inclusive, sair para alguns países, principalmente a América Latina, que a gente tem mais facilidade em relação à linguagem. Nós temos muita dificuldade na América Latina em relação a eles falar a nossa linguagem. Sim. Porque, na realidade, o Brasil está inserido num continente, né? Mas a língua portuguesa sai falada aqui, enquanto todos os outros países da nossa vizinhança falam espanhol. Então, você tem um pouco mais de dificuldade para fazer isso, mas são modelos de negócio que a gente pode sair.
Dá para replicar. Dá para replicar, isso com certeza dá. Mas nós temos muita coisa para fazer. Tem muita aqui. farmácia no Brasil Muita ainda. Nós só somos 90 mil farmácias no total. Ainda tem quase 60 mil farmácias independentes que não estão associadas. Então tem muito caminho, tem muito trabalho, tem oportunidades para a gente trabalhar e desenvolver esse negócio. Tá? Então, essas que não ainda estão associadas, procurem a Abrafad. Procure a associação, o Abrafad, que a gente encaminha e eles vão ter nas áreas de negócio uma associação que possa recebê-los inicialmente. Tá? Então esse é o nosso conceito de negócio. Que bom, né, E Leca? estamos felizes, tá? Parabéns, viu, Nilson? Parabéns. O Nilson tem anos aí de carreira, de Setor universo. farma, né? Não posso falar muito da idade, mas a barba já me condena. Mas no dia 16 de setembro eu completo 53 anos de segmento farmacêutico. Nossa, parabéns. Então, Então, é uma eu acho vida que- inteira em prol do setor. Eu acho que a maior credencial é essa, o conhecimento e realmente poder aí replicar para que outros também cresçam e tenham essa longevidade aí no setor farma. É o Muito legado obrigada. que estamos deixando, viu? Foi Obrigada, um prazer. Muito obrigadão a vocês. Prazer imenso. O Obrigado. prazer foi Obrigadão a todo você, viu? nosso. Gostaria muito de agradecer aos nossos grandes protagonistas, Maurício Freitas, Nilson Ribeiro, que trouxe temas muito importantes aí para o nosso varejo farmacêutico. E a gente quer agradecer também ao Core Group, a Sandra Tanaka, por esse conteúdo incrível que ela está agregando aqui no Farmacom Brasil, ao nosso apoiador, a Metal Pharma, com esse cenário incrível, com todo o apoio, sempre com a gente desde o início, não é isso, Leca? Isso, e também o cafezinho Três Corações, que é uma delícia, gente. Olha, bom, o horário permite, né? Tem até cafezinho com Baileys, muito bom. E os doces do Amor aos Pedaços. Ai, que beijinho! E como ela adora um doce, ela já vai sair correndo daqui, mas você pode acompanhar o nosso programa aqui na Com Brasil e também no nosso canal no YouTube, Farmacom Brasil. E você acompanha todos os dias um conteúdo específico feito com todo carinho na nossa rede social, no @Farmacom Brasil. A gente espera você na próxima sexta-feira.